encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembro, senhores vereadores, que os temas discutidos na tribuna devem versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 194, inciso 2 do Regimento Interno da Casa, é de 5 minutos. Antes de passar a palavra para o vereador convocar os vereadores, gostaria de registrar aqui a presença do rotariano Valdecir Fernandes e sua esposa Sueli, que é membro da Casa da Amizade. Temos aqui também o Rotaract representado na pessoa do seu presidente, William Pirola. Também dos membros, né, Ana Carolina, Roselaine, Beatriz, Mauri e Lucas. Está faltando mais alguém. Tá, todos foram lidos? Então tá bom. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje para poder acompanhar esse projeto de forma e desta forma convocar sempre as pessoas ali para participar da sessão. Vocês têm desenvolvido um trabalho muito importante, isso é claro, notório, voltado para a nossa comunidade, né? E principalmente dentro da solidariedade, né? Eu acho que vocês representam membros da sociedade que não cruzam os braços diante de um problema, né? Tem um poema acho que do Vladimir Mayakovsky que fala o seguinte, né? Quero ser compreendido pelo povo do meu país, mas também se não for, tanto faz. Passo por vocês de viés como a chuva que oblíqua passa. Eu acho interessante esse poema. Porém, nesse caso, vocês também querem ser compreendidos pelo povo da sua terra. Mas, no entanto, vocês não passam de viés como a chuva que oblíqua passa. Vocês não cruzam os braços. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido de vocês, tanto do Rotary, né, do Rotaract e também do Interact, né, que é um outro membro ali. Então, transfiro o carinho desta Casa de Leis a todos os membros e o agradecimento intensivo por todo o trabalho desenvolvido pela nossa comunidade. Muito obrigado a vocês. Com a palavra o vereador Vanderlei de Araújo. Com a palavra, vereador Irani Moncler Biasotti. Boa noite a todos. Presidente, vereadores, presentes, internautas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aqui meu companheiro aí rotariano, o Valdecir Fernandes, e a esposa Sueli, representando aqui também a Casa da Amizade. E também cumprimentar e agradecer a presença dos rotaractianos, representado pelo presidente William Pirola da Silva e os demais pessoal do Rotaract, a Ana Carolina, a Roselaine, a Beatriz, o Mauri e o Lucas. Muito obrigado pela presença. É com grande carinho e satisfação e honra que a gente recebe vocês nessa Casa de Leis. E também eu quero parabenizá-los, os rotaractianos, pela iniciativa de me pedir a esse vereador que eu fizesse um projeto de lei que institui, na data de 13 de março de cada dia, que seja comemorado o Dia Municipal do Rotaract de Itápolis. Parabéns aí pela iniciativa, o Pirola. E a lei foi formulada, está aqui, vai para votação. Eu peço aqui o apoio de todos os meus companheiros, tenho certeza que será aprovado por unanimidade. Eu sou rotariano há 5 anos. Eu acho que quando a gente entra numa entidade como o Rotary ou o Rotaract, a gente se desprende de si mesmo para se doar ao trabalho, ao nosso próximo, sem exigir nada do nosso próximo. E parabéns a vocês que são jovens, adolescentes, que hoje já fazem parte do Rotaract, que estão trabalhando para a realização de eventos beneficentes e trabalham e dedicam parte do vosso tempo ao próximo, ajudando o próximo, aquela pessoa de um nível menos favorecido na sociedade. Esse trabalho que vocês fazem. Admiro muito a competência de vocês, o amor pelo próximo, a garra e a seriedade de vocês. Parabéns e que Deus
continuo protegendo todos vocês, que cada dia dê mais força, que vocês continuem pensando dessa forma. Porque o nosso mundo, ele está muito poluído, o povo está muito poluído. Então preciso de pessoas como vocês para pensar de uma forma diferente, no próximo, no amor, na responsabilidade, na seriedade, para que nós podemos ter dias melhores no nosso país e com certeza no mundo. Meu muito obrigado, a presença de todos vocês, e daqui a pouquinho nós teremos a votação do projeto e com certeza será aprovado. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Com a palavra, vereador Orival Tomé. Com a palavra, vereador Imerso Miquelete Diniz. Com a palavra, vereador Gustavo Ricardo Oliveira. Com a palavra, vereador José Aparecido da Silva. Com a palavra, senhor presidente. Bom, todos os pareceres foram zerados, né? Iniciaremos agora, senhores vereadores, a ordem do dia, né? Vamos lá. Bom, eu vou interromper a sessão por uns 2 minutos, tá? Declaro reaberta a sessão. Passaremos agora à ordem do dia. A ordem do dia é o momento em que nós votamos todos os projetos que foram lidos no expediente. E o primeiro projeto a ser apreciado é o veto total ao projeto de lei de número 59/2013, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Veto ao projeto de lei ordinária 59/2013, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha, que estabelece critérios para a formulação de indicadores sociais relativos a crianças e adolescentes no município de Itápolis. Parecer exarado pela Comissão de Justiça e Redação, o relatório é pela manutenção do veto, estando o presidente de acordo. O secretário se manifestou pela derrubada do veto. Assim, o parecer da comissão é pela manutenção do veto. Bom, atento que a derrubada dos vetos são necessários, porque para a derrubada do veto são necessários votos contrários de pelo menos 2/3 da Casa de Leis. Nós precisamos de 6 votos para que o veto seja derrubado, né? Então, isso, derrubado. Tá? Então, aqui nós estaremos votando a manutenção do veto ou não. Tá? Quem for favorável ao veto vai permanecer como está, e quem for contrário ao veto vai se levantar. Para a derrubada do veto serão necessários 6 votos, não é, Flávio? Serão necessários 6 votos. Conforme determina o artigo 200 do Regimento Interno da Casa. O veto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal do Rotary, eu queria fazer um cumprimento a todo o Rotary na pessoa do Valdecir e na pessoa do William, né, que são as duas pessoas, o William presidente, né, e o Valdecir também representando aqui o Rotary. Queria fazer um cumprimento especial a vocês e a todos os rotarianos. Eu quero, com relação ao veto, dizer o seguinte. Primeiro, em primeiro lugar, pedir o voto de vocês contra o veto, para que a gente derrube o veto. Porque o veto ele não traz nada de novo para nós. Quando nós aprovamos o projeto de lei, que estabelece critérios de formulação de indicadores sociais relativo à criança e adolescente, e aí a lei estabelece, a lei tem a intenção de coletar os dados que nós temos do governo, nas secretarias, para nós sabermos
quantas crianças nós temos no município, quantos adolescentes nós temos no município, quais são as crianças e adolescentes que estão, que vivem em estado de risco, qual o segmento social que vive essas crianças, esses adolescentes. E, a partir daí, quem pratica esporte, que frequenta escola, quem tem doença crônica, que tipo de doença, para que o município, enquanto Estado, tendo esses dados, facilite a formulação de políticas para que atenda esse segmento da sociedade, as crianças e os adolescentes. E por que nós trouxemos esse projeto de lei? Porque é preocupante hoje a situação da questão da saúde, para criança e adolescente principalmente, a questão da droga, da marginalidade, a evasão escolar. Então, o município tendo esses dados na mão, facilita para o gestor público desenvolver políticas que atendem esse público. Então, o projeto, ele não traz, no veto, o argumento do Executivo, diz que nós estamos formulando políticas. Nós não estamos formulando políticas, nós estamos propondo a coleta dos dados para a gente conhecer o nosso município e, a partir daí, depende do Executivo, formular as políticas necessárias para atender as crianças e os adolescentes e a gente proporcionar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa para o futuro, que todos nós desejamos para os nossos filhos, os nossos netos, que virão pela frente. Então, a intenção da lei é essa. Por que eu digo que ela não traz nada de novo? Porque quando nós aprovamos essa lei nessa casa, nós tínhamos conhecimento do parecer do CEPAM, né, que tem aí uma inconstitucionalidade, uma formalidade aí na questão se a competência de apresentar o projeto é do Executivo ou é do Legislativo. Nós já tínhamos um parecer do CEPAM dizendo que era do Executivo, mas nós não estamos atribuindo para o Executivo nenhum gasto astronômico, gastar dinheiro, fazer alguma coisa que atrapalharia a gestão do Executivo. Então, nós tínhamos conhecimento, nós sabíamos dessa questão já da competência, nós tínhamos conhecimento do parecer do CEPAM, votamos e aprovamos a lei. Se nós votamos e aprovamos a lei, e agora nós vamos votar o veto, e na votação do veto nós não temos nada de novo na história, porque se nós tivéssemos aprovado a lei lá atrás, não tínhamos parecer do CEPAM, entendíamos que isso era de competência do Legislativo, não do Executivo, ou que o Legislativo poderia também ter feito, e nós fôssemos desconhecedor dessa formalidade, tudo bem, eu acho que seria agora, nós estamos sabendo, então vamos votar a favor do veto. Mas não tem nada de novo, nós sabíamos, de tudo isso nós já sabíamos, e aprovamos a lei. E nós tínhamos, e até na comissão nós tínhamos feito um acordo, vamos dizer assim, que essas formalidades de legislação, de competência do Executivo, competência do Legislativo, nós íamos pautar pelo seguinte: o que é bom e o que não é bom para a sociedade. E eu digo para vocês, com toda certeza, que a lei não tem nada de ruim para a sociedade. Muito pelo contrário, é bom para a sociedade. Porque é bom que o Estado conheça a sua sociedade, conheça o seu povo, para que a partir daí, como eu disse, consiga pensar e programar, planejar desenvolvimento de políticas que proporcione uma qualidade de vida melhor para a nossa sociedade. Então, com base nisso, eu queria pedir aos senhores o voto contrário ao veto, para que a gente derrube o veto e faça com que a lei valha. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Eu só gostaria de manifestar o meu voto, né? E explicar o motivo desse veto e por que os membros da comissão estiveram. Nós permanecemos nessa Casa de Leis até julho sem advogado. Esta é a Câmara Municipal, a Casa de Leis, a casa onde se confeccionam as leis que deverão ser aplicadas no município. Existe, acho que é os artigos 2º da Constituição Federal, que fala sobre a competência, né,
de origem de um determinado projeto. A função do vereador ela é mista, de extrema importância. Ela representa o agente político mais próximo da sociedade. É a voz da sociedade dentro da Casa de Leis. Não tem como o chefe do executivo consultar toda a sociedade em detrimento a se resolver ou solucionar um projeto de lei pela votação favorável ou contrária. É por isso que existem os vereadores, a Casa de Leis, o local onde se fala. Porém, a função do vereador e até onde ele pode chegar é limitada. Qual a competência do vereador? O vereador pode legislar, o vereador pode indicar, pode fiscalizar, pode requerer, pode trabalhar junto às esferas dos poderes, não só em relação ao executivo, mas todas as suas secretarias, as suas pastas, bem como as esferas do governo estadual e também do governo federal. No entanto, os vereadores eles têm uma limitação em termos de projeto. O vereador não pode votar projeto que cria gasto. Todo e qualquer projeto que envolva orçamento, que envolva gasto de dinheiro, não é de competência do legislativo. Neste caso, é latente que existe sim um vício de origem. E para explicar o vício de origem, eu vou ler as razões da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, onde o relator, o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira, apresentou a justificativa do seu voto, que foi acompanhado pela presidente Edmércia Michelete Diniz. Diz, ipse literi, o projeto 59/2013, que é o projeto ao qual estamos votando o veto, invade a competência privativa do Poder Executivo na medida em que cria toda uma política municipal relacionada a indicadores sociais, de assuntos referentes a crianças e adolescentes. O ato, em sua forma de lei, deve ser originário do prefeito municipal, a quem compete formular e definir as políticas municipais do setor. Como bem recomendou o CEPAM, a matéria deveria seguir ao Executivo em forma de indicação, e não pela via da imposição legal. Há ferimento, portanto, aí, fala até do artigo constitucional, do artigo 2º da Constituição Federal. Eu acho que esse parecer é claro e objetivo, sem delongas. O legislativo ele não pode impor ao prefeito projetos que não são de sua competência. Em termos de origem, não pode sair desta Casa de Leis. Reconheço que os vereadores inicialmente até tinham consciência, mas desta feita votaram. Criou-se um costume. Alguns setores buscam a inconstitucionalidade quando lhes interessam. Na realidade, o que houve fora o quê? Uma visão até da importância do projeto. Não estamos discutindo aqui o mérito, se o projeto é bom ou ele é ruim. Este voto é um voto técnico. Fantástico o projeto. Porém, não é na via legal. O que ocorrerá se nós derrubarmos o veto? O prefeito, por meio de uma ADIM, vai derrubar essa lei. Isso eu garanto aos senhores, isso é jurisprudência, é clara e precisa e não deixa dúvidas, é majoritária em relação a este assunto. Então, o Legislativo, por meio dos vereadores das comissões, entenderam que naquele momento poderíamos apresentar, e se o Executivo aceitasse o projeto, o Executivo analisando mesmo, percebendo esse vício de origem, aí o prefeito fala, eu quero sancionar esse projeto. Ele pode? Pode. Aí ele reconhece o vício de origem e é da alçada dele. Eu aceito mesmo assim, então está aprovado, referido ao projeto. Porque ele mesmo sabendo da competência, compete a ele. O projeto é minha competência, mas a Câmara fez, eu aceito e entendo. Nesse caso não foi o que houve. O Executivo entendeu que não é de sua alçada e que não é momento propício para esse projeto, muito embora reconheça o seu mérito e a sua qualidade. Então o nosso voto aqui é técnico. Eu acho que seria deveras absurdo se numa Casa de Leis você vota um projeto
com vício de origem, violando a Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, muitas vezes, o vereador tem que ser duro. Nesses momentos, sim. E ele passa a ser duro quando ele não vota o objetivo, o mérito. Quando ele vota a questão técnica. Pode ou não pode? Eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos de votar a criação de um hospital municipal, a criação de um pronto-socorro municipal, a criação de um centro poliesportivo para 5 mil pessoas, mas nós não podemos fazer isso. Então, moralmente, a Casa de Leis, ela tem que tomar certas atitudes. E, nesse caso, respeitar o ordenamento jurídico, respeitar a Constituição Federal. Esse é o motivo pelo qual eu dou meu voto técnico e eu tenho certeza que os vereadores que forem favoráveis serão por esse motivo. O veto está em votação. Os favoráveis ao veto fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro... o meu voto é favorável. Eu vou permanecer sentado. Favorável ao veto. Então, se bem que mesmo se eu votasse também de forma favorável, o veto não passaria, porque ele dependeria de 6 votos contrários. Declaro derrubado... Mantido o veto. Declaro acatado o veto por maioria, com discussão. Tá? Então declaro... acatado. Acatado. Tá? Declaro acatado o veto ao projeto de lei número 59 de 2013, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Passaremos agora à votação dos projetos de lei Bom, resolvidos os pequenos impasses, passaremos agora à votação, né, vereador Irani, do projeto de lei de número 81/2013, de autoria do vereador engenheiro Irani Monclair Biasotti, que institui a data de 3 de março como dia municipal do Rotaract de Itápolis. Os pareceres todos foram exarados pelas comissões permanentes e todos foram favoráveis. O projeto está em debate. Ninguém quer falar? Eu gostaria de solicitar, se tem algum de vocês que gostaria de falar. É o presidente, né? Geralmente o presidente é que fala demais, né? É o que mais fala, não é que fala demais. As pessoas falam errado. 1 minuto? Nós se fizer isso comigo com o Avelino, estamos mortos, né, Avelino? Então. Boa noite, presidente Guto Biela, demais vereadores, o conselheiro Valdecir Fernandes, que é o conselheiro do Rotaract Clube de Itápolis, aos meus companheiros rotaratianos. Vou falar um pouco do Rotaract. O Rotaract é um projeto de Rotary que visa o desenvolvimento de liderança. Criado em 1968 nos Estados Unidos, já existimos há 45 anos no mundo, promovendo a prestação de serviço à comunidade, desenvolvimento, à liderança e a melhoria do bem-estar social. Como já diz, Rotaract significa Rotary em ação. O Rotaract está no mundo com 5.757 clubes em 189 países e somos aproximadamente 132.411 no mundo. No Brasil somos em 464, com um total de 10.662 sócios. Em Itápolis, nós pertence ao distrito 4.480, que abrange um pedaço do noroeste do estado de São Paulo.
Itápolis, nós temos aproximadamente 14 sócios e nós temos aproximadamente no dia 28 de junho de 2015, a gente vai, não, 2014, a gente vamos ter 15 anos de fundação aqui na cidade de Itápolis. Agradeço o espaço na Casa Legislativa de Itápolis, por causa que, como que o nosso companheiro Irani, que é rotariano, a gente, como que é um lema do Rotary, dar de si sem pensar em si. Não perdemos nossos tempos, por causa que nós conversa assim, com o nosso satisfação é um sorriso de uma criança, um abraço de um idoso, que a gente realiza. Em Itápolis nós realizamos apenas entre o Interate e o Rotarate, que é a Festa Fantasia, que a partir dessa arrecadação de recursos a gente realiza projetos na comunidade, como saúde materna e infantil, realizamos o Escolarate, que lá na escola, no momento nós temos uma escola adotada, vamos dizer assim, que é a Luciana Bentano, que é lá atrás do cemitério, e uma outra que a gente sempre faz um rodízio em outras escolas da comunidade, junto com o programa Escola da Família. Realizamos outros projetos de liderança na comunidade, promovendo, descobrir, né, na sociedade de Itápolis, pessoas que têm a vocação, que têm o espírito de liderança, que quer cruzar os braços para ver uma sociedade melhor. Como que um ex-RD, representante distrital, 2011, 2012, que é o Denis Ângelo, companheiro nosso de Iguapiaçu, ele fala assim, que é uma frase de Raul Seixas: sonho que se sonha junto, se torna realidade. E uma notícia que tem no clube nosso, do Rotary Clube de Itápolis, para passar para os vereadores, que no ano de 2014 e 2015, Itápolis vai ter um representante distrital, no qual eu, que fui eleito, irei levar o nome de Itápolis para mais de 27 cidades. Muito boa noite, agradeço pelo espaço. Antes de iniciar a votação, eu gostaria de agradecer a William por ter tido a coragem, né, de ter vindo aqui. Aceitou de pronto, não hesitou, né? E dono de uma ótima retórica, eu acho que está explicado porque você é presidente. Isso, a capacidade e a competência de vocês e esse amor ao próximo, né? E o lema do Rotary me chama muita atenção, né? Quando você você deixa de cuidar de você, né, e sai para cuidar do próximo. Na época que mais ou menos os mecenas faziam isso também, né, que eram as pessoas que tiravam tempo de sua vida para cuidar das pessoas que mais precisavam. E muitas pessoas questionam que no nosso país hoje, William, o que falta é a solidariedade, né? De você não se calar diante de um problema, né? Então a gente vê que muitas vezes, principalmente nas grandes cidades, as pessoas têm uma relação muito fria, né? Esquece que são irmãos. E eu acho que essa falta de solidariedade, essa falta de amparo familiar, né? Muitas crianças não têm acesso a isso, mas não porque não querem, porque assim, e infelizmente o mundo lhes torna, né? Lhes permite por famílias desestruturadas. E se não tiver o amor de vocês jovens por eles, eu sinto que a sociedade seria muito pior. Está ruim, principalmente nos grandes centros, essa frieza. Um jovem de 13 anos que está sendo acusado de ter matado a família inteira, os pais. Você vê aí estupros, né, maníacos, pessoas doentes mentais, né, porque não tem outra explicação, não podemos considerá-los como seres humanos. Então acho que para a gente, enquanto cidadão, eu enquanto pai, né, porém eu sou mais novo do que o Rotaract, né? O Rotaract, né? Que tem 45 anos. 45 então, mas então eu sou mais novo do que o Rotaract. E é muito bom saber que já tem 45 anos, né? E saber que vocês aqui têm 13, 14 anos e já tem uma mentalidade de 45. Então, parabéns a vocês, jovens, leve o carinho de toda essa Casa de Leis a vocês e dizer que essa data, ela pode ser simbólica, mas na realidade ela é uma homenagem às pessoas de bem. E realmente você tem razão, a gente tem que
dos nossos atos, sempre buscar uma sociedade mais justa e mais democrática. Só que para que isso ocorra, a gente tem que fazer o que vocês estão fazendo, que é descruzar os braços. Obrigado por ter utilizado a nossa Casa de Leis, obrigado pela presença e venham sempre aqui, tá? Vamos lá. Acho que está acabando. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, porém com uma excepcional argumentação do William Pirola, o projeto de lei de número 81/2013. Passaremos agora à votação do projeto de lei de número 85/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre extensão do perímetro urbano da sede do município, que é o cemitério de Itapinas. Os pareceres arados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis permaneçam à comissão, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 85/2013. Passaremos agora ao projeto de lei de número 86/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre extensão de perímetro urbano da sede do município, desta vez referente ao cemitério de Nova América. Os pareceres todos foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis, da mesma forma que o projeto anterior. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 86/2013. Passaremos agora à votação do projeto de resolução em único turno. Agora, senhores vereadores, vamos apreciar o projeto de resolução 04/2013, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha, com subscrição de Edmércia Micheletti, Vanderlei Araújo, Lorival Tomé e deste presidente, que dispõe sobre abertura de comissão especial para averiguar a ocorrência de morte de bebê na Santa Casa de Itápolis e dar outras providências. O artigo 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal diz que as comissões especiais precisam ser aprovadas pela maioria absoluta. Portanto, 6 votos. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação. Com a palavra o vereador Avelino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria muito rapidamente falar sobre essa resolução da criação dessa comissão especial para apurar o fato ocorrido na nossa Santa Casa recentemente, acho que é uns 15 dias atrás, onde nós perdemos uma criança no nascimento, e houve por parte da família, e aí circulou pela imprensa toda, houve por parte da família uma firme acusação, né, de responsabilidade da questão do fato ocorrido. É lógico que houve um boletim de ocorrência, existe um inquérito tramitando na polícia, provavelmente isso vai para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai avaliar se há ou não há responsabilidade, se há ou não há algum crime estabelecido no caso ocorrido, e oferecerá ou não uma ação civil pública. Mas diante do fato que as coisas aconteceram na nossa Santa Casa, a paciente, no caso a gestante, a mãe, deu entrada na emergência da Santa Casa, que é de responsabilidade do município. Eu entendo que nós temos até por obrigação, enquanto poder constituído, poder legislativo, tem por obrigação dar uma resposta para a sociedade. Se isso tivesse ocorrido numa instituição privada, que não tivesse relação pública, vamos dizer assim, eu acho até que não estaria dentro da nossa alçada fazer essa comissão, fazer essa investigação. Mas ocorre que isso aconteceu dentro do serviço público, então cabe a nós dar uma satisfação para a sociedade, que é quem paga os seus impostos para a manutenção do Estado. Então, o que acontece na estrutura do Estado tem por direito a sociedade ter uma resposta, ter uma satisfação. Eu acho que é papel desse poder, é o papel do legislativo fazer isso. Nós não temos, hoje nós não podemos dizer se há ou se tem ou deixa de ter responsabilidade de alguém, se a família está correta ou não está correta fazendo as suas acusações, mas eu acho que cabe a nós apurarmos e no final dar uma resposta para a sociedade enquanto instituição, uma das instituições
de formação do Estado Democrático de Direito. Né? O Poder Legislativo, na minha opinião, tem essa obrigação com a sociedade nesse momento. Por isso eu queria pedir o voto de vocês, que a gente instaure essa comissão, ouvimos as pessoas, juntamos, fazemos o procedimento que tem que ser feito, no final a gente apura isso, dá um parecer, encaminha os pareceres para quem é de direito, né? Poder Executivo, para quem mais de direito. Então eu queria pedir o voto de vocês em nome, vamos dizer assim, em nome da boa gestão, né, do atendimento público, principalmente a questão da saúde, que ficou um negócio extremamente desagradável para a Santa Casa, para os profissionais, para a sociedade. Eu acho que foi uma comoção social aquilo que ocorreu naquele final de semana com aquela criança, infelizmente. De repente, ninguém tem culpa, a vida é assim. Né? De repente faleceu porque tinha que falecer, ocorreu porque tinha que ocorrer, não tinha o que se fazer, e nada disso que está se ventilando pela imprensa seja verdade. Mas é nossa responsabilidade apurarmos e dizer, olha, o Poder Legislativo teve a responsabilidade de apurar e dizer para a sociedade, olha, na nossa opinião, pelo que nós apuramos, foi isso que aconteceu. Ou não aconteceu nada. Muito obrigado e boa noite. Senhores vereadores, mais alguém gostaria de utilizar a palavra? Não? Então tá bom, eu vou falar então. É o seguinte, eu vejo com bons olhos a instalação desta comissão especial, né, que na realidade ela tem a função de averiguar, tá? Ela não tem o poder de uma CPI, ela não é uma comissão de investigação, ela vai acompanhar o processo para poder deliberar. Eu só fico preocupado e solicito aos senhores membros desta comissão que vai ser instaurada, que a gente não tente desviar o foco, né? Não tente mudar o viés, né? Tipo assim, nós vamos encontrar o culpado que nós queremos, alguém de lá, eu vou encontrar o culpado que eu quero, porque para mim aqui a culpa de tudo que acontece na cidade é do prefeito. Muitas vezes eu até acho que a culpa do que acontece no Brasil, algumas pessoas acham que é do prefeito também daqui. Então ele tem muita culpa que de repente não é dele. Então eu só peço aos senhores que a gente tenha um bom senso, né? Que Deus ilumine, que nós tenhamos a serenidade para poder perceber que o que está em discussão, o que está em questão, não são os nossos interesses políticos partidários. Eu vou denegrir alguém para que meu grupo político cresça. O que está em questão nesse momento, com a instalação dessa comissão especial, é uma coisa só. É o interesse da sociedade. Aquilo que disse o William aqui, uma sociedade justa. E para você tornar uma sociedade justa, você tem que arrancar dela todas as mazelas, você tem que arrancar dela todas as injustiças, todas as desigualdades. Então eu só peço uma coisa, senhores vereadores, eu vou acompanhar isso de perto. Não gostaria que houvesse a mudança de viés. Eu vou fazer isso porque eu quero chegar até fulano, por exemplo, que eu acredito que não seja, eu quero chegar até o prefeito, né? Porque até então, as críticas que nós recebemos, as denúncias, principalmente via Facebook, até sobre jornal, elas diziam claramente sobre negligência médica. Muito embora ocorreu provavelmente aqui no pronto-socorro, né, que é o prédio municipal, e o município está sob intervenção, então nós temos que dar uma resposta. Até mesmo como resgate da imagem, né, para não deixar que se suje isso. Então, a minha grande preocupação é que se mude o viés disso. O interesse não é político partidário pessoal, de grupo político. O interesse é a busca da verdade para que as mazelas, as injustiças, as negligências não ocorram mais. Eu sinto que esta comissão está em boas mãos, e vai estar em boas mãos, porque todos nós queremos uma coisa só. Então eu só peço muita atenção, muita serenidade, para que nós não desviemos o foco. Não coloquemos nisso o nosso desejo e o nosso rancor político, e sim o amor pela nossa sociedade. Os culpados têm que ser levantados. Nós temos que apresentar uma solução.
Nós temos que dar a nossa voz. E para isso, nós temos que agir dentro da justiça, respeitando-se os direitos de todos. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o projeto de resolução de número 04/2003. Aprovada a resolução, vamos realizar a composição da comissão especial. Neste caso, segundo o parágrafo 1º do artigo 75 do regimento interno, o presidente da Câmara, que sou eu, diante das indicações dos nomes dos vereadores feitas pelos seus representantes partidários ou blocos formados, fará constar na resolução de criação os nomes dos membros das comissões especiais, observando sempre que possível a composição partidária proporcional. O primeiro signatário do projeto de resolução que propôs, obrigatoriamente, fará parte da comissão especial, na qualidade de seu presidente. Então, nós já temos um membro, que é o vereador Avelino Antônio da Cunha, o presidente. Lembro Vossas Excelências que a presidência da Câmara não participa da comissão. Então, estou fora. Então, já diminuímos o leque. Já o regimento me excluiu. É necessário, então, a escolha de um vereador que será o relator e outro que será o secretário. Nós vamos considerar a existência do bloco parlamentar. Não um bloco da base aliada, um bloco parlamentar formado por 5 vereadores que pensam semelhantes. Esse bloco é formado na casa e tem o nome de Itápolis Reformulada. E, de forma inicial, entendo que o restante da comissão deve ser compostas pelos membros do bloco. Tá? Então, esse bloco hoje, em termos de representatividade, este bloco tem direito de colocar os outros 2 membros. Eu consulto o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira, a vereadora Edmércia Miquelete Diniz, o vereador Vanderlei e o vereador Tomé, menos eu. Existem alguns de vocês que têm interesse? A Edmércia, mais alguém? Vocês têm direito, não é? Não estão roubando o direito de ninguém. E não precisa nem ter votação. Se mais algum de vocês 3 disserem que eu quero participar desse bloco, vocês terão direito. Se não, esta presidência passará para o outro grupo, que determinará outro nome. A vereadora Edmércia, então, nós temos presidente e temos a vereadora Edmércia também, que poderá ser secretária ou relatora. Gustavo? Não quer? Tomé? Você quer participar? Quer? Então, o outro membro é o vereador Lorival Tomé. Então, fica assim constituída a comissão. O vereador Avelino Antônio da Cunha ocupa o posto de presidente. A vereadora Edmércia Miquelete Diniz seria a relatora? Pode ser, vereador Lorival? É a relatora? Então, será composta da seguinte forma. O vereador Avelino Antônio da Cunha, presidente. Vereadora Edmércia Miquelete Diniz, relatora. Vereador Lorival Tomé, secretário. Assim fica criada então a comissão especial com a finalidade de apurar eventual ocorrência de morte, para averiguar, né, a ocorrência de morte de bebê na Santa Casa de Itápolis e dar outras providências. O prazo para que a comissão apure o ocorrido será de 90 dias para a conclusão. Vamos agora prosseguir com a ordem do dia. Moções deliberativas que estão na ordem do dia. Moção 07/2013, de autoria do presidente da Câmara, Carlos Augusto Biella. Moção de congratulação aos maçons pelo Dia do Maçom, a ser comemorado em 20 de agosto. A moção está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovada por unanimidade, sem discussão, a moção de número 07/2013. Moção 08/2013, de autoria desta presidência também, Carlos Augusto Biella, né? Moção de aplauso à Associação Itápolis Acadêmica pelo sucesso da 43ª Semana Universitária, ocorrida entre o dia 12 ao dia 20 de julho do corrente ano. A moção está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem.
Declaro aprovado por unanimidade sem discussão a moção de número 08/2013. Requerimentos deliberativos da ordem do dia. Requerimento de número 30, prestação de informações e envio de documentos, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. O requerimento está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento de número 30/2013. Passaremos agora ao requerimento de número 31, versa sobre prestação de informações, envio de documentos de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. O requerimento está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento de número 31/2013. Determina a continuidade dos trâmites legislativos às proposições. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, o vereador Vanderlei para convocar os vereadores. Com a palavra, o vereador engenheiro Iranimon Clair Biasotti. Presidente, vereadores, presentes, internautas. O meu comentário é sobre o projeto de lei de minha autoria, que institui, na data de 13 de março, como Dia Municipal do Rotaract de Itápolis. Parabéns, presidente William. O projeto foi aprovado por unanimidade. Fiquei muito feliz quando foi procurado para que eu colocasse esse projeto como projeto de lei. Parabéns, muito trabalho. Deus que abençoe vocês aí com toda essa garra, essa boa vontade em sempre ajudar o próximo, dar de si sem exigir nada para si. Isso é muito importante, é um ato muito bonito que nós precisamos adotar a cada dia que passa, sempre ajudando o nosso próximo para que nós podemos ter dias melhores nas nossas vidas. Eu quero agora comentar aqui mais uma vez sobre o primeiro jantar de solidariedade da Santa Casa, que será realizado no dia 24 de agosto, um sábado à noite, salão majestoso do Clube de Campo. É uma organização da Prefeitura Municipal de Itápolis, Câmara Municipal de Itápolis e da Santa Casa de Misericórdia de Itápolis. Um grande número de convites já foram vendidos, então hoje nós já podemos realizar o nosso jantar com muita segurança. O carro chegou ontem na concessionária, então um golzinho da cor branca, 0 km, no valor aproximado de R$ 23.500, que será sorteado na noite do jantar, mais 5 prêmios de R$ 500. O buffet é o Miguel Saião. São uma mesa de frios completa, 3 pratos quentes, um risoto, uma massa, um arroz com amêndoas e mais algumas implementações. Vinho, cerveja, refrigerante, água, tudo à vontade e bolo com sorvete de sobremesa. Será uma linda noite, um ótimo jantar e por uma causa bastante nobre, bastante justa. Eu quero agradecer aí também o empenho de todos os vereadores, da Prefeitura Municipal de Itápolis e também do seu Pedro. E também nós temos hoje pessoas voluntárias saindo para a cidade, no comércio, nos ajudando a vender esse convite. Está havendo aí uma grande aceitação, as pessoas estão nos parabenizando pelo trabalho e pelo empenho de levantar fundos para que com esse dinheiro a gente consiga pagar uma parte do 13º dos funcionários que ainda está em atraso. Portanto, eu posso dizer que, como um dos organizadores, a minha alegria é muito grande em saber que esse jantar está chegando próximo do dia e que ele é realidade. E convido você, itapolitano, venha conosco nessa noite maravilhosa, vamos ajudar a nossa casa e ajudar o nosso próximo. Convido aí a todos os rotarianos, aos rotaractianos, que também estão convidados aí a participar desse jantar. No Rotary eu estou vendendo convite, mais rotarianos estão vendendo, a Câmara, a Prefeitura e a própria Santa Casa. O convite é para todos e tenho certeza que serão todos muito bem recebidos. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite e fique com Deus. Com
Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, boa noite ao pessoal que está acompanhando em casa também através da internet. Inicialmente cumprimentar o pessoal do Rotary Club, através do Valdecir, o Rotaract, o William. Temos gente do Interact também aqui? Não, né? Mas vai o nosso cumprimento também. Nós sabemos perfeitamente do trabalho importante que vocês desenvolvem aqui na nossa cidade e em todo o Brasil, pelo mundo aí, o Rotary, né? Rotaract, Interact. Então fica aí os nossos cumprimentos. 13 de março, hein, Irani? Olha que beleza, hein? Convida que nós vamos pro churrascão lá, hein? Nós vamos ter 13 de março, então tá aí. Valdecir, William, em nome de vocês aí que comandam o Rotary e o Rotaract, parabéns, é sempre importante. É um reconhecimento ao trabalho bacana, importante, social e realmente que dignifica o nome da nossa cidade. Parabéns. Apenas falando sobre algumas indicações nossas aí, que até já foram algumas divulgadas pela imprensa, com relação àquilo que a gente indica, que a maioria são pedidos do próprio povo, né, da população, dos eleitores, com relação ao busto do artista Pitangueira, na Praça Roberto da Guerça. Um cantador bom de música sertaneja tem que ter um parceiro, e o Zé Fortuna sempre teve o Pitangueira. E o Lodi, lá da Triângulo, foi quem me pediu para que fizesse essa indicação. Lodi, está feito aí o seu pedido, e eu comungo com ela plenamente, que é importante realmente para a história, inclusive, da nossa cidade. Foi falado hoje sobre aqui, também um dos companheiros fez uma indicação sobre um plano de saúde para os funcionários públicos municipais, e eu considero muito importante. A gente precisava realmente avançar essa ideia para dar uma moral para os nossos funcionários públicos municipais que realmente precisam disso. Sobre adquirir uma unidade móvel de saúde para a realização de consultas médicas e exames de rotina, focados principalmente para o pessoal dos bairros, aquela coisa toda, é um outro assunto importante. A gente precisa cobrar dos políticos aí de São Paulo, Brasília, para que desse uma mão também, para que Itápolis tivesse uma unidade móvel de saúde. Seria muitíssimo importante aqui para a nossa cidade também, já que há um reclamo e um clamor da população sobre os problemas que a gente sempre enfrenta com relação à questão da área de saúde. O passe livre, a grosso modo, é o transporte de graça para a população. A prefeitura já tem um gasto com a empresa que desenvolve esse trabalho aqui em nosso município. O Brasil todo gritou aí, inclusive, sobre a questão do transporte público, e Itápolis seria uma das cidades aí agraciadas com o ato rápido, né? Muita gente aqui em Itápolis poderia, entendo eu, usar o transporte público municipal, mas está meio desorganizado, não se sabe muitos horários que passa por aqui e ali nos pontos. Então seria importante que isso acontecesse e estimular o pessoal também a usar o transporte público, dando de graça para a população, a própria prefeitura adquirindo os ônibus aí, enfim, fazendo com que a coisa realmente acontecesse. Na questão das indicações, só reiterando mais uma vez, eu tenho falado sobre isso, porque toda vez que a gente passa ali pelo lago, principalmente quando tem pais, crianças lá brincando no parquinho, todo mundo fala: ô Mauro Guerra, olha como está abandonado isso aqui. E a gente fica até meio chateado. Isso, acho que o vereador não faz nada, nem para pedir. Estamos pedindo sim. Para o nosso presidente Guto, fala com o prefeito lá, para dar uma ajeitada no parquinho lá do lago, que a população está realmente descontente, porque está muito abandonado, e é um perigo para a criançada que vai lá brincar, e a criançada adora o parquinho lá do lago. Já falamos sobre a questão dos banheiros também, que o lago lá precisa, né? E a gente vai continuar batendo, insistindo, pedindo para que isso aconteça. Fiz uma indicação em conjunto com o meu amigo vereador José Aparecido da Silva, o Lé, com relação ao albergue noturno aqui em nossa cidade. Não adianta a gente tapar o olho e achar que Itápolis não tem morador de rua, que não tem gente que, principalmente nesse frio, vive largada por aí nos cantos. Foi um pedido, inclusive, para mim, foi da dona Yolanda Terezinha Santoro, uma pessoa que tem uma visão muito grande na questão social no município, e ela comentou isso comigo. Eu falei: não pode deixar, que nós vamos levar para a Câmara, e a promoção social tem que estar antenada. Não pode você chegar em casa. Aconteceu comigo outro dia, eu cheguei em casa, tinha um cara dormindo na varanda da minha casa lá. Eu digo um cara porque eu não conhecia.
Então, entrei meio de supetão, quase que atropela, inclusive. Fui ver, chamei a polícia, tirou de lá com calma, tudo bem. Mas é importante saber que nós temos esse tipo de problema assim na cidade e a gente tem que ter cautela com isso. Agradecer aos senhores vereadores, ao senhor presidente Guto, que acabou dando uma mão para a gente aí. Ontem nós tivemos o jogo do Oeste lá em Natal e o pessoal transferiu a sessão aqui para hoje. Meu muito obrigado. Sempre saberemos reconhecer o companheirismo de todos vocês, do nosso presidente, do Avelino, ao Irani, ao Lé, ao Gustavo, a Edmércia, o Vanderlei e o Tomé. Muito obrigado a vocês. Valeu. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria abordar essa questão do transporte, da indicação que o Mauro fez também, e até lembrar que nós gastamos com esses ônibus rodando pela cidade aí, e muitas vezes eu tenho cruzado com esses ônibus praticamente vazios, linha de ônibus que não funciona, que não pega ninguém. Eu tive essa semana, de vez em quando a gente vai, eu tive essa semana de madrugada no Malosso, para falar com os trabalhadores na hora da entrada lá na destilaria, e presenciei, o ônibus vai até lá no Malosso e volta para a cidade sem passageiro. Quando, vez em quando, traz um ou traz dois. E nós gastamos R$35 mil com esses ônibus rodando por aí. Se a gente fizer um ajuste nessas linhas, eu acredito que nós podemos atender melhor a sociedade, sem custo, e sem onerar mais o custo dos cofres públicos, além dos R$35 mil. Eu acredito que há possibilidade de se fazer isso. Queria cumprimentar aqui o Mauro pela indicação, se bem que eu vou antecipar para Vossa Excelência que não será atendida por parte do senhor prefeito, como nunca atendeu nenhuma indicação dos vereadores dessa casa. E aí eu quero rapidamente entrar naquilo que eu tinha pensado no meu pronunciamento nessa palavra. Com relação à formalidade do ato, que nós votamos no projeto, não conseguimos derrubar o veto do prefeito, porque nós não tivemos voto suficiente, precisávamos de 6 votos. O projeto é bom, ninguém se discute o projeto, é a formalidade, se é de competência do executivo ou é competência do município. Isso é uma formalidade banal, no meu ponto de vista, porque o projeto não tem gasto. Agora vamos falar de informalidade, de formalidade desrespeitada e que traz para a sociedade grandes prejuízos e bota a vida das pessoas em risco, cometido pelo senhor prefeito. E aí eu quero entrar muito rapidamente, porque o tempo é pouco, na questão da feirinha da madrugada. O prefeito concedeu o alvará para aquela tal feirinha da madrugada sem o alvará dos bombeiros. É competência do executivo, como é competência do executivo na questão do projeto que nós votamos, é competência do executivo também expedir o alvará. Só que é responsabilidade do executivo, ao expedir o alvará do funcionamento, ele tem que exigir o alvará do Corpo Bombeiro. Sem o alvará do Corpo Bombeiro, ele não devia ter expedido o alvará. Aquela feira botou em risco a vida dos consumidores, trouxe para a cidade um prejuízo imenso, porque aquele é o tal do barato que sai caro, porque 90% daqueles produtos tem origem ilícita. Ali vai da exploração da mão de obra na produção daqueles produtos até ao crime organizado que está por detrás da venda daqueles produtos, e que o chefe da nossa cidade, o executivo, não deveria nunca ter concedido o alvará para aquela feira, mesmo que estivesse acompanhado do alvará do Corpo Bombeiro, que não estava, e por falta do alvará do Corpo Bombeiro foi que o promotor conseguiu na justiça uma liminar para fechar aquela feira. E aí eu quero dizer, para finalizar, o seguinte: muitas pessoas às vezes ficam em dúvida se é contra ou se é a favor, medindo a opinião da sociedade.
Companheiros, eu tenho uma forma muito direta de ter a minha compreensão. Eu não faço, as minhas posições políticas não se dá muito nessa questão se é contra ou se é a favor. Eu tenho as minhas opiniões. E a minha opinião com relação à questão daquela feira é contra. Eu fui contra quando eu fiquei sabendo, sou contra hoje porque foi fechado. Se há possibilidade daquilo voltar para a cidade, sou contra, porque leva o nosso dinheiro embora. O consumidor que gasta lá esse dinheiro vai embora. Os produtos são produtos falsificados, produto que tem origem de mão de obra escrava, produto que tem origem do crime organizado, não é produto de origem lícita. E aquilo para a sociedade, para o Estado, para o município, é péssimo, é ruim. E eu queria deixar aqui um pedido para o senhor prefeito. Há rumores pelas ruas, inclusive foi anunciado numa emissora do município, que em setembro, ontem nós tivemos uma reunião na Associação Comercial, e disseram que ouviram numa emissora que em setembro essa feirinha estava voltando. Eu queria pedir encarecidamente para o senhor prefeito, não faça isso com o povo itapolitano, não faça isso com a cidade de Itápolis, porque isso é um desrespeito com a sociedade, é um desrespeito com a cidade, é um desrespeito com o próprio cargo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Lorival Tomé. Dispensa a palavra. Com a palavra, vereador de Mércia Miquelete Diniz. Senhor presidente, vereadores, pessoal do Rotary, do Rotaract e internautas. Eu gostaria de parabenizar o Irani pelo projeto, a vocês. A política social que vocês fazem é maravilhosa. Continue nisso que a cidade precisa e muito. De jovens com essa cabeça, com esse espírito de ajudar os mais necessitados, os próximos, o pessoal do abrigo, que tem toda a sua acolhida lá, mas precisa somente de um carinho, de um abraço, e vocês vão lá. Das crianças que pedem um beijo, vocês vão lá também na Escola da Família. Então, eu gostaria de dar o parabéns para vocês. Continuem nessa luta aí, que venha mais 45, muitos anos, né? E tudo de bom para vocês. E gostaria também de pedir, como o Irani falou do nosso jantar, se vocês pudessem estar nos ajudando, está faltando acho que uns 15, 20 dias aí para o jantar, se vocês puderem estar nos ajudando na venda desses ingressos, com certeza os funcionários da Santa Casa que estão sendo beneficiados com isso. O pessoal aqui da Câmara Municipal, que é o responsável pelo dinheiro, nós não estamos mexendo em nada, nem nós, nem a prefeitura, nem o hospital, nem alguém que esteja ajudando, é o pessoal da Câmara que está mexendo. Então, se vocês puderem estar nos auxiliando na venda dos ingressos, a gente e os funcionários da Santa Casa agradecem. Em relação à feirinha da madrugada, ontem nós fomos convidados a participar lá da associação, e em Itápolis não existe ainda uma lei que regulamenta a vinda ou não dessas feiras. Quando vem, não se tem essa lei para dizer o que a firma precisa apresentar ou não. Então, eu quero deixar esclarecido aqui aos comerciantes, à associação, que nós, tenho certeza que todos os vereadores, nós deixamos uma lei lá com eles pegaram umas leis de outras cidades, que o que precisar da gente, para a gente estar legalizando, deixando claro uma lei aqui para a cidade. Lógico que o livre comércio existe em qualquer lugar e é muito bom até. Só que temos que essas pessoas que vêm para cá têm que ter os seus deveres também. Então, vamos fazer uma lei, pode contar com a Câmara aqui dos vereadores, para que seja regulamentada essa vinda de feira, seja da madrugada, de alimentos, enfim, qualquer feira que venha para Itápolis, que seja regulamentada e que todos possam participar, inclusive os nossos comerciantes. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Gustavo Ricardo Oliveira. Com a palavra, vereador José Aparecido da Silva. Com a palavra, senhor presidente. Senhores vereadores, público aqui presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet,
Estamos chegando ao final de mais uma sessão ordinária. O meu sonho seria que nós não tivéssemos apenas 2 sessões ordinárias por mês. Meu sonho é que nós tivéssemos 4 por mês, 1 por semana, onde cada sessão estaria vinculado ao salário dos vereadores. O vereador que não participa de sessão ordinária, uma delas perderia 1/4 do seu salário. Se perder as 4, perderia o seu salário total. Isso independe das sessões extraordinárias, que os vereadores não recebem nada. Então eu gostaria de solicitar ao Rotaract que vocês reúnam, né, o grupo de vocês, e possam nos dar uma ideia, uma opinião de como a gente conseguir fazer esse projeto ser aprovado. Que nós possamos ter 4 sessões semanais, isso é, se vocês entenderem que for justa. Que os vereadores têm que vir aqui ordinariamente 1 vez por semana, independente das sessões extraordinárias, porque efetivamente nós comparecemos aqui, muitas vezes muito mais do que as sessões ordinárias. Porém, as sessões extraordinárias não estão vinculadas ao salário. E as sessões ordinárias, elas são mais extensas, elas têm, além do expediente, elas têm o expediente, tem a manifestação sobre ele, tem a ordem do dia. E é uma forma de você criar o dia, vamos supor, o dia da semana da legislação, né, que seria, vamos supor, terça-feira. Terça-feira é a terça-feira da Câmara, e que todos pudessem participar. Então eu peço a vocês, imploro a vocês, né, respeitosamente, que vocês puderem comprar essa luta da gente, se vocês entenderem que ela é justa, né? No site da Câmara Municipal tem uma enquete, que tem uma pesquisa, e essa pesquisa está dando 92% da sociedade aprova as sessões ordinárias 1 vez por semana. Nós já tivemos aqui uma votação desse projeto, ele foi reprovado, porque nós não conseguimos 6 votos, nós precisamos de 6, conseguimos 5. Então, de repente, eu gostaria, se vocês pudessem nos ajudar votando, né, da forma que vocês entendem justa, tá? Se vocês entenderem que é justo que nós nos reunamos 1 vez por semana, que vocês nos ajudem, consultem o nosso site, né? E me desculpem estar pedindo isso a vocês, porque eu sei que vocês são cabeças pensantes, se preocupam com as demais, né? E que sabem que esse espaço é o espaço da sociedade, onde todos nós podemos estar aqui para discutir. Então, eu imploro encarecidamente e peço a ajuda de vocês, se vocês entenderem que seria necessário isso. Poderemos começar votando, né, no site da Câmara. Então, desculpa e obrigado por terem me ouvido nesse momento. Eu gostaria de se falar um pouco, acho que todos os projetos que foram votados hoje foram muito importantes, todos com a sua representatividade. Todos demonstraram que os vereadores não ficam restritos apenas a essa cadeira, que os vereadores circulam pela cidade, que os vereadores ouvem os moradores e desta feita recolhem os problemas e encaminham ao senhor prefeito municipal. Efetivamente, eu diria que a resolução das emendas são bem menores, a resolução são bem menores do que a não resolução por parte do executivo, quer dizer, a aceitação. Mas eu tive muitas indicações minhas que foram acatadas pelo executivo. Como eu tenho certeza que muitos vereadores aqui também tiveram as suas indicações acatadas pelo executivo. Mas isso não importa. O que importa é que os vereadores estão aqui e que nós devemos até o executivo todas as situações. Ficou bem claro aqui hoje por meio das sessões. Eu falei, nós votamos projeto sobre a AIA, que é uma associação formada por jovens também, acadêmicos, que tem uma importância muito grande desde 1962, onde a AIA surgiu. Porque naquela época não existia essa globalização, não existia internet, os meios de comunicação eram de difícil acesso, então a gente não tinha acesso ao que existia nos grandes centros. Os interiores eram afastados, né? Tudo que existia de bom, de cultural, estava nos grandes centros. Os jovens daquela época perceberam que Tapos estava se acabando, né? Porque não tinham eventos culturais, nem conhecimento. E eles, sendo pessoas que eram digamos que privilegiadas, que tinham oportunidade de sair fora para estudar, entenderam que deveriam trabalhar como um cabo condutor, trazendo para a nossa pequena cidade tudo que existia de cultural, tudo que existia de entretenimento fora daqui. E a AIA se perdura desde 62, então a AIA está bem velhinha, né? Mas com uma força jovem muito grande. E eu tive a oportunidade de ser presidente por 2 vezes, 90 e 92. Eu acho que foi uma das presidências que eu mais amei na minha vida,
porque ela está guardada dentro de mim, né? Então eu tive a oportunidade de ter amizade com várias pessoas. Tivemos também o projeto da criação do Dia do Rotaract, que eu acho de extrema importância, porque ele foca, né, numa homenagem aos jovens, né? Aos jovens que buscam e que querem uma sociedade mais justa, querem uma sociedade mais democrática, os jovens que não cruzam os seus braços. Jovens que têm como ideal a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo. Como eu disse anteriormente, que não passam de viés, como a chuva que oblíqua passa, diante de um problema cruel que se chama desigualdade social. A atitude de vocês é muito digna, é maravilhosa. Efetivamente, o que vocês criam para a gente, e o que vocês demonstram, é um exemplo de conduta. Exemplo de conduta esse que vai se transformar numa norma de conduta, mas uma norma consuetudinária. O que é isso? Norma consuetudinária, ela vem do direito consuetudinário, que é uma palavra difícil, mas ela é muito importante. É o direito que surge dos costumes de certa sociedade, não passando por um processo de criação de leis, em virtude do uso e do costume, onde a sociedade percebe que pelo costume virou uma norma. E esta norma de conduta que vocês, este exemplo de conduta que vocês têm, com toda certeza, está se transformando em uma norma de conduta consuetudinária. Já se transformou num costume para essa instituição, que já vem dos rotarianos. Então vocês absorveram isso. Só que os rotarianos pensaram, poxa, nós não podemos chegar nessa idade, nós temos que começar bem antes. Nós temos que preparar os nossos filhos para que isso ocorra. Então, ficou aqui esse exemplo de solidariedade. Esse exemplo de que o costume, de que as normas criadas pelos costumes, elas possam coexistir, porque elas servirão de bons exemplos. Em detrimento a tantos maus exemplos que nós temos esse exemplo de vocês, que com certeza para mim se transformou numa norma de conduta, consuetudinária, pelos costumes, mas se tornou. E é muito mais interessante quando ela vem do costume mesmo, quando as pessoas fazem isso com prazer, não por uma imposição legal, mas fazem porque gostam, porque querem. E eu gostaria de encerrar essa sessão pedindo licença aos rotarianos, aos rotaractianos, uma licença poética para alterar um pouquinho a frase, lema de vocês. E usar esta frase alterada, mas sem perder o sentido. Porque o mais interessante dela é o âmago, é o sentido dela. Então, diante de tudo aquilo que eu falei em relação ao amor próprio, em relação ao fato da gente lutar contra a cultura do dinheiro, que só é gente quem tem dinheiro, não quem faz o bem. Porque vocês são jovens, os pais de vocês podem ter dinheiro, mas vocês estão construindo uma vida. Vocês não têm. E o Papa mesmo disse que a gente tem que acabar com essa ética do dinheiro. Só tem valor quem tem dinheiro. Só é coronel quem tem dinheiro. Só é doutor quem tem dinheiro. Não. Isso deve mudar. As pessoas devem ser respeitadas não por terem dinheiro, não por terem poder. As pessoas devem ser respeitadas pela sua conduta, pelo seu caráter e pela sua dignidade. Então, com base nisso, eu diria ao povo itapolitano: devemos dar de nós antes de pensarmos em nós mesmos. Ficam Vossas Excelências convocadas para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de agosto às 19h30. Muito obrigado a todos.